Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lucas Renz aqui e na aula de hoje, a aula número 117 do projeto do Zero ao Mil, a gente vai aprender mais 3 palavras para que você vá em direção à fluência do inglês. Sempre um passinho por aula, 3 palavras por aula. E nisso a gente acaba criando várias frases, entendendo o que essas palavras significam e como que a gente criaria frases relacionadas a essas palavras. Mas, indo direto ao ponto, quais são as palavras que a gente vai ver hoje então? Repete comigo cada uma destas palavras para já ir treinando a sua pronúncia. A nossa primeira palavra do dia, então, vai ser within. Repete aí em casa. Within, within, within. Isso aí, então, perfeito. A segunda, answer, answer. Não vai ser answer, não vai ser answer, vai ser answer. Repete aí em casa, então. Answer, answer. E a terceira palavra que a gente vai debater hoje e vamos criar frases, entender o significado, é a palavra along. Along. Repete aí em casa então. Along. Isso aí, perfeito então, pessoal. Repitam novamente. Within, answer e along. Pode ir praticando que a gente vai ver bastante então nesta aula de hoje. Então eu vou ligar o nosso modo aula aqui para entender um pouquinho mais como que a gente vai trabalhar com cada uma destas frases, perfeito? Vamos lá, deixa eu colocar aqui então o nosso modo aula, tudo certo por aqui. E só relembrando que a aula passada, então, a gente conversou sobre as palavras page, page, remember, remember, term, term. Page significa página. Remember significa lembrar ou relembrar. Então eu até usei o exemplo que os jovens de hoje em dia, quando eles acabam reencontrando alguém, eles utilizam a palavra remember. E a última palavra que a gente conversou então na última aula foi a palavra term. Term. Vamos ver então o que vai ser na aula de hoje, aula 117. O que a gente vai ver aqui então? Número 1, within, within, ok? Deixa eu colocar em letras maiúsculas. Within, a gente já vai ver o que significa ela. A segunda palavra, answer, answer. E a terceira palavra, along, along. Within, within, answer e along. Perfeito, pessoal? Repitam em voz alta então. Within, answer e along. Agora que as palavras estão repetidas, que você repetiu aí em casa, vamos entender a primeira, within, que significa dentro. Mas dentro num sentido de distância, de tempo, não numa questão de o coelho está dentro da cartola. Não, é a questão de dentro. Vamos olhar os exemplos então que a gente utilizaria within, um sentido de dentro então. Dentro de 2 horas eu estarei aí. Então, vou alterar até aqui, ó. Eu estarei aí dentro de 2 horas. Deixa eu colocar para frente que vai ficar até melhor. Eu estarei aí dentro de 2 horas. Perfeito, pessoal? Dá para entender um pouquinho, então? Eu estarei aí dentro de 2 horas. Então, within, numa situação de dentro, mas numa questão de horas, certo? Não dentro de algum lugar, mas dentro de um período de tempo ou distância.
Vou dar um exemplo de questão de distância. Eu moro dentro de 2 quilômetros. Eu moro dentro de 2 quilômetros da estação de ônibus. Então, aqui a gente está utilizando um perímetro, certo? Ou horas, ou um perímetro, para a gente ver o exemplo de within, certo? Aí, utilizando um tempo um pouquinho maior, ele irá viajar dentro de 2 meses. Na verdade, eu vou trocar porque eu utilizei 2 em tudo ali. Dentro de 4 meses. Então, aqui também, ele irá viajar dentro de 4 meses. Percebem que as nossas 3 frases com within estão relacionadas de um período, um espaço, um perímetro, e não dentro de uma caixa, dentro do quarto, dentro de algum objeto específico. Conseguem perceber a diferença? Vamos então entender cada uma destas frases aqui para a gente transformar para o inglês. Perfeito? Eu estarei aí dentro de 2 horas. I will, porque é futuro, certo, pessoal? I will, porque é futuro. I will be. Verbo to be, ser ou estar. Então, a gente vai transformar no futuro. Will be, estarei. I will be there, que é aí ou lá, certo? I will be there within. I will be there within 2 hours. Dentro de 2 horas. I will be there within 2 hours. É assim que vocês vão falar. Eu estarei aí dentro de 2 horas. Então, repete comigo. I will be there within 2 hours. I will be there within 2 hours. Perfeito, pessoal? Vamos para a nossa segunda palavra, então. Segunda frase construída. Eu moro dentro de 2 quilômetros da estação de ônibus. Eu moro dentro de 2 quilômetros da estação de ônibus. I live, que é eu moro, então é o presente. Within. Eu moro dentro, então within 2 kilometers ou 2 km. From, que é o da, que vem de algum lugar. From the bus station, a estação de ônibus. From the bus station. Então, repete aí em casa comigo. I live within 2 kilometers from the bus station. I live within 2 kilometers from the bus station. Próxima, então, que a gente vai ver. Ele irá viajar dentro de 4 meses. Ele irá viajar dentro de 4 meses. He will travel, porque é futuro, então viajar é travel. He will travel within, dentro de, within 4 months. He will travel within 4 months. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou ficar feliz em esclarecer a sua dúvida. Agora, eu vou falar em voz alta a frase para você e você repete aí em casa para melhorar a sua pronúncia. Então, vamos lá. Eu estarei aí dentro de 2 horas. I will be there within 2 hours. I will be there within 2 hours. Legal. Segunda frase, então. Eu moro dentro de 2 quilômetros da estação de ônibus. I live within 2 kilometers
from the bus station. I live within 2 kilometers from the bus station. Perfeito, pessoal. I live within 2 kilometers from the bus station. Ótimo. Vamos para a última frase, então, com a palavra within, que a gente tem para ver aqui, então. Ele vai viajar, ou ele irá viajar, ele viajará. É a ideia de futuro aqui. Então, a gente vai colocar o auxiliar will. He will travel within 4 months. Então, ele irá viajar dentro de 4 meses. He will travel within 4 months. Repete aí em casa, então. Deixa eu até alterar aqui o 4 pelo 4. Então, he will travel within 4 months. He will travel within 4 months. Parabéns, pessoal. Isso aí. Que bom que vocês pronunciaram em casa para melhorar a sua pronúncia. E pode repetir, pode pronunciar quantas vezes forem preciso. Volta o vídeo para vocês aprimorarem a pronúncia, porque a melhor forma que vocês têm para aprender e evoluir no inglês é falando, colocando em prática tudo aquilo que vocês aprendem no dia a dia. Legal, pessoal? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu ficarei feliz em ajudar, criar um vídeo ou responder até particularmente para cada um de vocês. Vamos para a próxima palavra, então, e criar as outras frases do dia, então. Nossa próxima frase, nossa próxima palavra aqui, então, é a palavra answer, e a gente vai criar 3 frases com a palavra answer. Answer significa resposta. Então, pode ser resposta e pode ser o ato de fazer a resposta, que é o responder. Resposta ou responder. Isso que significa a palavra answer. Vamos criar alguns exemplos, então, com a palavra answer, para você perceber a diferença entre um e o outro. Por que você não me responde? Por que você não me responde? Isso é um exemplo que a gente vai utilizar a palavra answer. Deixei até bem grande ali para vocês. Já a segunda frase que a gente vai utilizar aqui, que pode ser a palavra answer, que a gente aplicaria no inglês, é: você sabe a resposta? Então percebam, a primeira é: por que você não me responde? Já a segunda, você sabe a resposta. E a terceira, o terceiro exemplo que a gente pode utilizar, então, eu respondi, deixar até em maiúsculo, eu respondi a mensagem. Eu respondi a mensagem. Percebem, então, que no português altera várias vezes o sentido da palavra responder. Então, respondi, resposta, responde, mas no inglês vai ser sempre answer. E vamos entender, então, como que a gente traria para o inglês agora. Aqui no inglês, então, a primeira frase. Por que você não me responde? É uma pergunta. Então, eu vou colocar o why, que é o porquê para perguntas. Why você não me responde? Então, aqui é uma negação no presente, que é o do, certo? Então, a gente já vai colocar o auxiliar na frente, do, só que ao mesmo tempo estamos negando. Why don't you? Então, enquanto eu nego, eu teria que colocar you don't, certo? You don't para negar. Mas é uma pergunta, então eu tenho que colocar o do na frente. E ao mesmo tempo eu estou negando na pergunta. Então eu faço tudo isso antes do sujeito. Why don't you answer? Why don't you answer me? Repete aí em casa, então.
Why don't you answer me? Repetiu aí em casa? Repetiu em voz alta? Então vamos para a segunda frase. Depois do why don't you answer me, não é answer, não é answer, é answer. Então, a gente vai ver então o responde, certo? Utilizado como uma ação. E agora a gente vai ver como uma resposta, um objeto, certo? Você sabe a resposta? Do you know? Presente, então eu utilizo o do. Do you know the answer? Do you know the answer? Então percebem que responder e resposta a mesma palavra no inglês. Do you know the answer? Repete em voz alta aí em casa. Do you know the answer? Vamos pegar aqui então a próxima frase que a gente criou aqui, a gente colocou em português, então eu respondi a mensagem. Então a gente percebeu que responder é answer, resposta é answer também. E eu respondi a mensagem, a gente vai utilizar então I answered. I answered. Eu vou trocar aqui, eu respondi a mensagem para eu respondi ele. Eu respondi ele, ou seja, para ele. I answered him. I answered him. Então, I answered him é eu respondi para ele. Ou ele, né? Então, repete aí em voz alta. I answered him. Falou em voz alta aí, então, respondeu em voz alta, pessoal. Vamos, então, repetir cada uma das frases que a gente criou com a palavra answer. Então, aqui eu percebi que eu escrevi errado agora. Responder. Agora tá certo. Vamos ver, então, vocês repetem aí em casa cada uma das frases em inglês que eu vou falar aqui. Por que você não me responde? Why don't you answer me? Why don't you answer me? Próxima. Você sabe a resposta? Do you know the answer? Do you know the answer? E a última. Eu respondi ele. I answered him. I answered him. Repetido aí em casa, pessoal, cada uma dessas frases. Se teve dúvida, é só voltar um pouco o vídeo que você vai ter a chance de repetir de novo. E essa daqui, então, é a palavra, uma das palavras que eu demorei um tempo do inglês para aprender, que no caso é a palavra along, que é ao longo, ao longo, mas também que pode se utilizar em outros sentidos, certo? Que a gente vai utilizar, por exemplo, se dar bem, que a gente vai ver também, e junto. Nossa, Lucas, mas tantos sentidos assim? Sim, a gente vai ver todos estes sentidos aqui então. Mas você precisa entender que along significa ao longo, se dar bem, junto. Agora que você sabe o que significa o along, vamos ver algumas frases. Eu até deixei aqui anotado para não perder muito tempo na hora de criar estas frases aqui. Deixei bem organizado para você aí em casa. Pensando em português, primeiramente, ele se dá bem, ele se dá bem comigo. Então aqui a gente tem o se dar bem, que a gente vai utilizar o along. A próxima seria então venha, coloquei grande aqui, venha junto comigo. Então a gente está utilizando num sentido de junto, venha junto comigo. E a última, então, seria traga junto com você. Traga ela junto com você. Então,
Ele se dá bem comigo, venha junto comigo e traga junto com você. Eu vou até trocar aqui para ficar melhor ainda. Eu perdi a carteira. Eu perdi a carteira ao longo do caminho. Agora a gente vai ver uma para cada um destes exemplos, certo? Então, pessoal, vamos ver então como que a gente aplica a palavra along no inglês, então. Primeira frase com along, along. Ele se dá bem comigo. Vou até colocar aqui, ó, se dá bem. Se dá bem comigo. Então, ele gets, porque gets along significa o se dar bem. Eu vou até colocar em letras maiúsculas aqui. He gets along with me. Ele se dá bem comigo. He gets along with me. Repete aí em casa em voz alta para você fixar esse conhecimento. He gets along with me. He gets along with me. Perfeito, pessoal. Última vez. He gets along with me. Legal, legal. Primeira frase repetida. Vamos ver então como que a gente faria essa segunda. Venha junto comigo. Venha junto comigo. Então, come along. Venha junto. Come along with me. Come along with me. Não é come, é come. Come along with me. Que significa venha junto comigo. Então, repete aí em casa para aplicar o along. Come along with me. Mais uma vez, pessoal. Come along with me. Perfeito. Vamos pegar então a última frase do dia, da aula de hoje, então. Eu perdi a carteira ao longo do caminho. Vamos utilizar o along também aqui. Então, I lost, que é eu perdi. I lost the wallet. Então, eu perdi a carteira. I lost the wallet. Eu poderia trocar para I lost my wallet, minha carteira, certo? Mas vou deixar assim, porque eu coloquei já em português. I lost the wallet along the way. Então, eu perdi a carteira ao longo do caminho. Repete aí em casa em voz alta, então. I lost the wallet along the way. I lost the wallet along the way. Ótimo, pessoal. Perfeito. Vamos, então, repetir cada uma das frases que a gente criou com along. Along, que pode significar ao longo, se dar bem, junto. Então, eu falo a primeira vez, vou dar um tempinho, vocês repetem em casa e a gente segue para a próxima frase, então. Ele se dá bem comigo. He gets along with me. He gets along with me. Ótimo. Próxima, então. Venha junto comigo. Come along with me. Come along with me. E a última, então, eu perdi a carteira ao longo do caminho. I lost the wallet along the way. I lost the wallet along the way. I lost the wallet along the way. Ótimo, então, pessoal. A gente viu, então, nesta aula aqui, a palavra along, que significa ao longo. A gente também viu a palavra answer, que significa responder, resposta. E a gente também viu
a palavra within, que significa dentro, certo? Então, esta daqui foi a nossa aula de número 117. Deixe o seu curtir para eu saber o que você achou, deixe seu comentário e tudo mais. Agora, vamos repetir cada uma das frases novamente dessas 3 palavras, mas somente em inglês, legal? Então, vou abrir a primeira aqui com within. Então, within, que é dentro. Vamos ver só os exemplos em inglês. Repete aí em casa. I will be there within 2 hours. I will be there within 2 hours. I live within 2 kilometers from the bus station. I live within 2 kilometers from the bus station. I live within 2 kilometers from the bus station. He will travel within 4 months. He will travel within 4 months. Essa então foi a nossa palavra within. Vamos para a nossa próxima, somente a parte do inglês agora, certo? Vamos abrir a próxima aqui então. Answer, answer. Why don't you answer me? Why don't you answer me? Why don't you answer me? Do you know the answer? Do you know the answer? Isso aí, repetindo em voz alta então. Do you know the answer? E a última então, com answer, I answered him. I answered him. I answered him. Joia! Já a nossa última palavra, então, agora que você repetiu todas com answer, vamos para a nossa última, então, a nossa última a repetição de frases em inglês, que é com along, along. Só em inglês agora. He gets along with me. Repete em voz alta. He gets along with me. He gets along with me. Perfeito. Próxima, então. Come along with me. Come along with me. Come along with me. Ótimo. Vamos para a última, então. I lost the wallet along the way. I lost the wallet along the way. I lost the wallet along the way. Perfeito, pessoal. Então, essa daqui foi a palavra along. E a aula de hoje se encerra, então, a gente vendo as palavras within, answer e along. Within, answer e along. Essa daqui, pessoal, foi a nossa aula número 117 do projeto do 0 ao 1000. Então, eu gostaria de agradecer para vocês, agradecer por vocês estarem aqui, por vocês terem participado dessa aula. Eu fico muito feliz por ver que o meu trabalho está ajudando algumas pessoas, que está ajudando as pessoas a evoluírem no inglês, proporcionando essa evolução para os brasileiros. E a única coisa que eu peço é deixe o seu comentário para que eu possa saber o que você achou, se essa aula ajudou você, como que ela ajudou. E também não deixe de compartilhar esta aula com as pessoas que você acha que realmente merecem aprender inglês, que essa aula vai ajudar elas a evoluir no inglês. Tá certo, pessoal? Então, um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula do projeto do 0 ao 1000.